Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação aqui do SINDI-CT, criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia. O dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui no Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB, a música popular brasileira. Conosco hoje de volta, ela que é autofuncionária do INPE, aqui de São José dos Campos, o INPE do Brasil, também a psicóloga e coach familiar. E a doutora Valéria Ribeiro vai falar, entre outros tantos temas, dois em especiais. O Dia das Mães, que o Facebook começou de ponta a ponta mostrar mães e mais mães, mães emprestadas, as mães com açúcar, que são as avós, nas páginas do Facebook nessa semana. Quando é que começou essa? É uma onda? É uma tradição? A doutora Valéria Ribeiro vai falar sobre o Dia das Mães, que foi no último domingo, e também sobre a síndrome do ninho vazio. Doutora Valéria, muito boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, Paulo. Eu é que agradeço o convite de poder estar aqui novamente. Que bom, doutora. Doutora Valéria dispensa apresentações, é psicóloga e coach familiar. Isso. A Santa Madre Igreja Católica poderia dizer que é o cursilho que reúne aqueles domingos que as famílias trocam experiências ali, falando do dia a dia. Sim, né? Normalmente os domingos familiares, o almoço em família, né, com o macarrão e o frango, né, que é típico da nossa região aqui, normalmente é essa troca que acontece entre as famílias. Coisa linda. Coach familiar é um técnico sem paixões. É mais ou menos isso? Na verdade, a gente busca, né, que a pessoa trace suas metas e que ela descubra o potencial que ela tem dentro dela mesmo. Normalmente, o coaching não trata o passado, ele vai tratar o que ele pode fazer daquele momento para frente para atingir os objetivos que ele tem de vida. Não seria como alguns psicólogos até usam essa maneira de fazer a regressão, para buscar o princípio, a causa de algum problema recente? Não, normalmente a gente não vai buscar as causas, normalmente a gente vai descobrir... O efeito. Não o efeito, mas descobrir que potenciais a pessoa tem, e ela vai traçar uma meta, um propósito de vida, vamos pensar assim, e a gente vai traçar uma linha do tempo, uma estratégia para que ela possa chegar até esse objetivo. Que maravilha. Doutora Valéria, no último domingo nós comemoramos o Dia das Mães. Sim. E aqui fica uma curiosidade e até uma ignorância minha. É saber como é que nasceu esse Dia das Mães. Ele é sentimental ou ele é capital? Na verdade, ele nasceu de uma questão sentimental, de uma perda de uma mãe. Foi isso? Na verdade, ela começa desse jeito. Existe assim, quando a gente pega a história, desde a Grécia Antiga, o lado materno, feminino, ele já é cultuado e existe alguns rituais, muito mais voltados para a questão da fertilidade, né? No século XVII, já na Inglaterra,
começam a acontecer normalmente nas igrejas. Depois da Grécia, Roma Antiga, a gente vai passar lá para o século XVII, que isso já na Europa. E isso reaparece, mas na Inglaterra, né? Mas de uma forma assim, existia na Inglaterra um dia, né? Que os filhos, principalmente que moravam longe de casa, eles poderiam ir e ver suas mães. E aí levavam presentes, que é um pouco parecido com o que nós temos hoje. Mas não no primeiro domingo. Não se tinha a data, né? Eles tinham lá o dia que era, mas ainda não era, como a gente conhece, o segundo domingo de maio. Exatamente. Né? O segundo domingo de maio vem daí já no século XX, né? 300 anos depois. Isso, nos Estados Unidos, quando a Anne Jarvis, né? Em 1905, ela era uma moradora de Virgínia, nos Estados Unidos. Com a morte da mãe dela, ela decide, né? Com a dor que ela tem, ela decide fazer algo em homenagem às mães, né? Só que esse intuito dela, essa vontade dela, só vai tomar corpo em 1908. Quando ela consegue, dentro da igreja metodista, da qual ela fazia parte, reunir um grupo de amigas e fazer um trabalho, né, para homenagear algumas mães que estavam naquela igreja. Isso tem uma repercussão, né, e em 1910, o governador do estado da Virgínia torna isso, né, um dia de comemoração estadual. Quer dizer, foi um Black Friday do século passado. Assim como agora. Sempre os americanos dá publicidade aos sentimentos. Né? Mas daí, só em 1914, que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né? Ele propõe que daí seja o segundo domingo de maio e que seja nacional. E aí espalhou para o mundo a partir de 1905, quando morre a mãe da Anne Jarvis, que é considerada a patrona do Dia das Mães, né? Até 1914, quando isso se torna nacional nos Estados Unidos. Incrível. Né? E daí isso começa a ser divulgado no mundo. No Brasil, chega em 1918. A primeira comemoração que se tem conhecimento desse dia em Porto Alegre, na Associação Cristã dos Moços. Interessante. Veio para o Brasil 4 anos mais tarde e naquela época tinham muitos missionários americanos que povoavam o Brasil. Sim, eu acredito que deva ter sido numa dessas, né, que começou dentro de uma igreja, como começou dentro dos Estados Unidos, então possivelmente, né, deva ser com um missionário americano. Agora, doutora Valéria Ribeiro, quando que o mercantil, que o capital teve consciência que o Dia das Mães seria um grande filão para se faturar? Viu-se a fraqueza dos filhos ou o interesse das mães em serem presenteadas da falta do filho? Né? Na verdade, o comércio vem muito mais recente, porque antes era realmente uma comemoração, né? Uma homenagem ao ser mãe, ao papel de mãe, ao papel de mulher. Essa coisa, vamos pensar assim, anos 60, mais para cá, que isso começa a se tornar muito mais mercantil do que uma comemoração. Do que sentimental. Né? Hoje a gente vê muitos filhos dizendo assim, eu tenho que dar algo para minha mãe, mas você não vê o filho falando assim, eu tenho que dar um tempo maior para minha mãe, eu tenho que dar uma atenção maior para minha mãe, eu tenho que dar um beijo para minha mãe, ou eu tenho que dar a ela simplesmente um dizer, eu te amo. Quer dizer, é mais uma descarga de consciência, né, para marcar. Eu, pelo menos, dei alguma coisa. Marquei presença. Né? Os filhos mudaram muito por conta da evolução tecnológica? Os filhos vêm mudando, né, com a evolução tecnológica mais rápido do que antigamente. Antes a gente levava décadas, né, ou
muito, mas antigamente até séculos para mudar. Mas hoje a gente sabe que uma década é muito tempo para a tecnologia. Então, essa mudança vem ocorrendo mais rápido e os filhos vêm, né, nessa decorrência, em prol da tecnologia, também vem mudando, porque eles têm um número maior de informação. Doutora, existe um único tipo de mãe ou não? Não, existem, né? Hoje já tem psicólogos que chegam a catalogar mais de 30 tipos de mães. Existem catalogadas? Mais de 30 tipos de mães. Agora, e mais ou menos, teria, porventura aí, alguns tipos mais aguerridas, mais amorosas, menos amorosas? Sim, o que é que muda? Né? Existem, né? Até uma que, algum tempo atrás, a gente falou-se muito na mídia, que era a mãe tigre, que é a mãe chinesa, né? Normalmente dos asiáticos, que são aquelas mães, são autoritárias, né? E são muito rígidas, principalmente com relação às notas escolares, né? Onde o nota 9,6 não era 10. Não é 10. Que coisa! Né? Então, a fala dessa mãe, né? Vamos dizer, o slogan dessa mãe é pratique, pratique e pratique. Contanto que quando vieram essa coisa das mães chinesas falando, eles falavam que os filhos chegavam a estudar 12 horas por dia. E se eles não tivessem feito uma das práticas que eram obrigatórias, porque eles têm, né, vamos imaginar um quadro branco ou uma lousa, escrito tudo que eles têm que fazer naquele dia, além do horário do colégio, todas as práticas. Se eles tocam um instrumento musical, vamos pensar violão, ele tem o tempo para treinar o violão todo dia. E isso é de segunda a segunda. Eu não estou dizendo que sábado e domingo é livre, tá? Todos os dias. Isso. Até se desvencilhar do laço de família, do domínio da chamada vezes, mãe tigre. Às vezes isso, né, acontece. E o papel do pai nesse caso? O pai, ele era o quê? Um provedor apenas? O pai normalmente, né, agora vem mudando um pouco com essa coisa da mulher ter se adentrado ao mundo do trabalho também, e agora está muito mais inserida no mercado de trabalho. O homem vem assumindo outras funções, mas até então a função do homem é o de prover o lar, né? Doutora, agora no caso, uma mãe, a senhora é mãe. Sim. E é filha também. Sim. Agora, uma mãe, ela é estritamente um único perfil? Não, né? Não. Existe um perfil que é dominante, normalmente, como qualquer perfil psicológico, né, que a gente faça, perfil comportamental, você vai ter um perfil que é o dominante e vai ter outros perfis que são mais minoritários. Olha, então, uma mãe, ela não tem estritamente um único perfil. Não, ela pode ter mais, mas vai ter um dominante. Agora, as mães de hoje que saíram para o mercado de trabalho, a gente nota que a mulher, ela está provendo a casa. Sim. E a gente nota também que existe um outro tipo de família hoje, as famílias de duas mães, a família de dois pais. Essa configuração, em relação ao amor, ela muda ou não muda? Bem, mesmo sendo um pai e uma mãe só, a configuração pode mudar. Né? Então, porque são pessoas diferentes que amam de forma diferente, né? A grande questão é que haja uma harmonia entre as diferentes famílias para que eles possam ter um encontro e ter um convívio harmônico familiar. Muito bem. Doutora, nós já exploramos nossos primeiros 15 minutos de fama. Agora nós vamos para os nossos institucionais e eu quero deixar uma pergunta para que a senhora possa responder, assim como da mãe chinesa, no próximo bloco. Se uma mãe ou um pai exigente, se isso é bom ou ruim. A senhora pode responder isso no próximo bloco com a doutora
Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar e psicóloga. E também é uma das nossas. A doutora Valéria Ribeiro é uma alta funcionária do Instituto de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil, na cidade de São José dos Campos. A doutora Valéria Ribeiro volta já no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. Hoje, mais uma vez, a entrevista com a doutora Valéria Ribeiro, ela que é psicóloga e coach familiar aqui na Rádio CT. Lembrando que a Rádio CT é uma web rádio que é dirigida por um sindicato, né, que ainda mais de ciência e tecnologia, que dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter voz e principalmente vez também. Como é o caso da doutora Valéria Ribeiro, que mais uma vez foi convidada para falar sobre a mãe, as mães, os filhos, a família, e já a gente quer entrar num assunto muito interessante, que é a síndrome do ninho vazio, que está cada dia mais comum hoje, não é, doutora? Sim, sim. Seria a economia que está causando isso? A independência dos filhos? Não, acho que a síndrome do ninho vazio sempre houve, né? Na verdade, eu acho que talvez seja mais falado só atualmente. Doutora, nós falávamos há pouco sobre os tipos de mães, e a pergunta que ficou é sobre se uma mãe ou um pai exigente, como a mãe tigre da China, isso é bom ou ruim? Então, né, existe uma frase do padre Henri Caffarel que ele diz assim,
o teu amor sem exigências me diminui. A tua exigência sem amor me revolta. E o teu amor exigente me engrandece. Foi um padre que... Foi um padre Cafarel que falou. O teu amor... sem exigências me diminui. A tua exigência sem amor me revolta. E o teu amor exigente me engrandece. O teu amor exigente me engrandece. Isso. Que interessante. Agora, doutora, além da mãe tigre, que o teu amor exigente, que a mãe quer sempre o melhor para o filho. Sim, sim. A mãe pode até errar, mas normalmente ela, no final das contas, se você for analisar, ela quer acertar e quer o melhor para o filho. Agora, quais os outros tipos de mãe? Além da tigre, tem a mãe doutora, a mãe professora? Tem. Que mãe é essa? Então, tem a mãe leoa, né? Que é aquela que qualquer um que mexer com a sua cria, ela avança. É o tipo, eu viro um bicho. Eu viro um bicho, exatamente, né? Normalmente essa mãe, ela não admite que ninguém mexa com os seus filhos. Então é aquele tipo de mãe que muitas vezes vai brigar com outra criança porque a criança brigou com o filho dela. Ela briga com a outra criança. Isso, né? Eu tenho um caso que é bem isso, né? De uma questão com meu filho, com um amigo, que o menino estava chamando meu filho de gay, até que um dia meu menino se cansou e chamou ele de gay também. E daí a mãe foi bater na minha porta dizendo que eu tinha que punir meu filho, que eu tinha que chamar a atenção dele, que eu deveria educar melhor. Interessante. E daí eu chamei meu filho e perguntei ao meu filho o que tinha acontecido. Meu filho explicou toda a situação. Ele sempre me chamou de gay. E hoje eu decidi chamá-lo também. Quer dizer, ele pode, eu não posso. Aí é que entra em cena a mãe leoa. Isso, porque na verdade o menino só contou a parte que cabia a ele, que ele foi chamado, mas ele não contou o que tinha feito antes. Aí eu falei assim, bem, eu vou chamar a atenção do meu filho, eu vou conversar com ele, que isso não é uma coisa que se faça, né? Mas eu espero que você também oriente seu filho. E como é que ficou essa leoa? Sem juba? Um pouco, né? Porque ela perdeu o chamado rebolado. Isso, porque, na verdade, ela esperava que eu fosse me submeter a toda a situação e, no fim, quando ela viu o meu filho no meio da conversa e a gente chegando num ponto comum, contanto que a gente mantém a amizade até hoje sem grandes problemas. Professora, doutora, a senhora tocou num assunto interessante. Como é que as famílias estão reagindo com a liberação sexual, em especial dos homens hoje, que estão cada vez mais novos se resolvendo sexualmente? Qual é o sentimento de família? Bem, eu sinto que ainda as famílias não estão preparadas para isso. Porque na família dos outros podem. Na nossa, não, Deus me livre. É mais ou menos isso, né? Então, assim, aquela coisa, vamos pensar como a gente dizia antigamente, nas conversas de comadre, né? Você viu o filho do fulano? Né? Mas assim, meu filho não. E hoje a gente não dá para ficar mais, como a gente diz, cuspir pro alto, porque cai na testa, né? Que coisa, doutor. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? E é algo que a gente precisa, vamos dizer assim, estar preparado e conversar com os filhos sobre isso. Né? O sexo, ele ainda para as famílias brasileiras, ele é uma afronta para a família? Eu acho que muitas vezes nem é uma afronta, mas um tabu, né? E sexo é algo da natureza humana. Nós somos filhos do sexo, isso, né? Isso, somos. E né? ninguém aceita isso. Sim, né? Mas é muito engraçado porque se você for pensar que você é filho do sexo, mas você não consegue imaginar seu pai e sua mãe tendo uma relação sexual. Que bloqueio é esse? Mas é muito mais do tabu, da coisa da gente realmente não ter essa liberdade para conversar em casa. Agora ainda é um pouco mais fácil, né?
Os pais conversam até um pouco mais. Às vezes não da maneira correta, né? Porque os pais chegam e dizem assim, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, usa isso, usa aquilo, mas não numa conversa para, às vezes... Não há uma conversa franca, e sim uma conversa... De orientação, de dizer assim, faça isso, faça aquilo, né? Interessante. Mudou a família brasileira. Tem mudado bastante, né? Não só a brasileira, né? Mas no caso, doutora Valéria Ribeiro, no que mudou a família brasileira, aumentou-se também os problemas da família brasileira. Sim. Mas são problemas que não dá para ser resolvido de en passant? Os problemas dão para ser resolvidos. A questão é quantas pessoas estão disponíveis e querem resolver os problemas, né? Porque são algumas questões que a gente pode ver no dia a dia, muitas vezes, na separação de um casal. Que a criança fica ali no meio, né? E a mãe querendo mostrar para aquela criança que o pai é ruim e o pai querendo mostrar que a mãe é ruim, né? Porque eles querem dizer que eles são os melhores para poder ter mais amor do filho. Só que, na verdade, isso não precisa acontecer, né? Porque você pode criar nessa criança um sentimento de culpa muito grande, porque você está fazendo ela ter que fazer uma escolha. E a escolha que ela vai fazer é uma escolha que ela tem que perder alguma coisa. Não é uma escolha que ela ganhe alguma coisa. Porque se ela escolhe a mãe, ela tem que perder o pai. Se ela escolhe o pai, ela tem que perder a mãe. E nenhuma criança quer perder nem o pai, nem a mãe. O filho não é ele não vai entender essa perda. Não, né? Então, e quando você vê famílias que estão estruturadas, né? Vamos dizer assim, aconteceu uma separação, tudo mais, mas assim, elas estão emocionalmente estruturadas, tanto a mãe quanto o pai, e eles não impõem isso à criança e procuram, em prol da criança, ter um convívio, vamos dizer, aspas, civilizado, né? Porque mesmo quando a gente mora na mesma casa, nem sempre o convívio é assim tão harmônico, né? É verdade. Nem sempre é tão... ali é um território, né? Sim, sim. Uma casa, uma residência é um território. Cada um tem a sua cama, o seu quarto, o seu canto. Sim. E ali dentro da casa se subdividem. Sim, sim. Então, é também comum que haja algumas desavenças também entre pais nessa separados. Disputa. Mas se isso for algo que eles se predispõem, a mãe e o pai, a ter um convívio harmônico em prol daquela criança, para que ela possa ter um equilíbrio emocional, eles vão ver que mesmo que eles constituam outras famílias depois, isso não vai impactar na criança. Porque, normalmente, quando não se tem esse convívio e se cria uma outra família, pode acontecer daquela criança ficar assim, ele está querendo me arrumar uma outra mãe porque a minha mãe não é boa. E daí, o que ele faz? Ele rejeita a outra mãe porque ele não quer outra mãe, ele quer a mãe dele. Ou se a mãe arruma outro pai, eu não quero aquele pai porque ela está querendo pôr outro pai, e para mim o pai que eu gosto, o pai que eu amo é aquele pai que eu tenho. Quer dizer, os pais é uma propriedade dos filhos. Agora, os filhos não é uma propriedade dos pais. Não, né? José Saramago, ele fala, tem uma frase sobre isso, né? Que ele diz que os filhos são emprestados. Nos são emprestados. Isso, né? A frase que ele diz é assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o melhor ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo. Que coisa linda. Só podia ser daquela mente brilhante desse... E falam ainda que os portugueses são burros, né? José Saramago é todo um estado de alma do
português, não é? Sim. O escritor português José Saramago. Os filhos nos são emprestados para que a gente possa aprender a amar além de nós mesmos. Incrível, fantástico e extraordinário. Doutora Valéria Ribeiro, temos mais um bloco, então eu quero arremeter. Nós falamos de dois tipos de mãe, a mãe leoa e a mãe tigre. A gente vai ficar nesta arca de Noé. Tem outro tipo de mãe que não seja do reino animal? Sim, tem. Tem outras, né? Então a gente fala já no terceiro bloco aqui do Clique Jornal, com a brilhante história de vida, de orientação familiar da doutora e psicóloga Valéria Ribeiro. Um instante só, o Clique Jornal volta já com ela. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui no Planalto, né, da Vila Adiana, bem no alto, bem no top da Vila Adiana, no Centro de Comunicação aqui do SINDCT. Entrevista de hoje, mais uma vez com a psicóloga, a professora e doutora Valéria Ribeiro, que é daqui de São José dos Campos, é a psicóloga coach familiar, que ela dá assistência às pessoas que necessitam de orientação familiar. Professora, uma hora professora, outra hora doutora, que ambas as profissões a senhora exerce. Existe mais tipos de mães? Foram catalogados 30 tipos? Mais de 30. Então, um outro tipo de mãe tão interessante quanto a leoa e a tigre, e que não seja do reino animal? Vamos falar da mãe gênio. Mãe gênio? É aquele tipo de mãe que depois de 3 gritos do filho, ela faz aparecer qualquer coisa. Porque não suporta o grito da criança. Mãe gênio. Eu quero, e a coisa aparece. Mãe gênio, essa é sensacional. Em todas as vezes. Sim. Mas, doutora, no caso, a criança, mesmo
sem estar formado a sua psique, ele descobre o ponto fraco de uma mãe gênio como essa? Ah, sim. Depois dos 2, 3 anos, ela já consegue saber como manipular os pais. Mesmo sem saber falar, mesmo não sabendo andar direito, não conhecer nada de mundo, a mãe é o mundo dela. Sim, sim. A criança reconhece muito rápido quais são as fraquezas, né, dos pais e passam, claro, ela não usa isso inconscientemente, ela não tem consciência disso, mas ela descobre quais são os meios para ela obter as coisas que quer. Bom, depois dessa mãe gênio, o que podemos, doutora Valéria, chamar de um amor de forma eficaz? Né? O amor de forma eficaz, a gente precisa trabalhar um pouco assim as questões das críticas e dos julgamentos, que os pais fazem muito, né? Muitas vezes os pais, quando eles vão corrigir seus filhos, ao invés dele corrigirem o comportamento, eles traçam aquele comportamento como se aquilo fosse a criança por inteiro. Então, a criança fez algo errado. Então, ao invés de dizer para a criança assim, ó, isso que você fez, aquele ato, é errado. Ela diz, você é errado. Olha que interessante. Né? Então, ela diz que a criança inteira é errada, não é aquele comportamento ou aquele ato. Né? Ou quando o pai vai, ou a mãe, o filho tirou uma nota baixa na escola. O que ele diz para o filho? Você é burro. Poxa, que né? profundo. Daí, o que a criança passa, né? Depois de ouvir isso, que ela não vai ouvir uma vez só, ela vai começar a achar que ela é burra mesmo. Então, ela vai começar a agir de forma que aquilo seja reforçado todas as vezes que realmente ela é burra. Né? E ela não consegue, muitas vezes, ver que aquilo foi só um ato e um comportamento do momento e não que aquilo é ela. Quer dizer, a nota está errada, a soma, a equação está errada. Mas você pode dizer assim, olha, essa nota só foi um reflexo porque você não estudou. Você estudou? Não, não estudei. Você estudou o suficiente? Não, não estudei. Estudei 5 minutos ontem. E foi fazer a prova e tirou uma nota ruim. Então, quer dizer, a nota só foi reflexo de um comportamento que ela teve de não estudar, mas não que ela é burra. E não acreditar a criança todo um estado de ignorância, né? Sim. Que chamar a pessoa de burra é personificar uma ignorância total. Sim, sim, né? Eu tenho um caso típico disso, né? Que eu gosto de contar os meus causos, né? Para dizer assim que eu vivo, né? As coisas que eu sou um ser normal como qualquer outro e tenho as minhas vivências. Meu filho tinha em torno de 9 anos e a gente decidiu mudar ele de escola. E nós fomos numa das grandes escolas daqui de São José, uma das grandes mesmo, de nome bem conceituado. E ele tinha que fazer uma prova para verificar qual era o conhecimento dele. A potencialidade para poder... para ver o que ele sabia, o que ele não sabia, se ele ia precisar de um reforço, se não ia... se ele estava acima da média ou estava abaixo da média, ou era uma criança normal, em termos do conhecimento escolar. Vamos pensar assim. E eu me lembro que tinha uma pergunta, que eram vários animais, e do lado de cada animal tinha seu peso. Né? Então, tinha o elefante, o peso, a zebra e o peso, vamos pensar, o jacaré e seu peso, eram uns 4, 5 animais. E uma das perguntas que tinham naquela... que era para ele fazer, para usar esse quadro, era assim, qual é a diferença entre a zebra e o elefante? Só que a diferença é o resultado de uma subtração, quando a gente aprende, né? Subtraindo... 2 toneladas para 600 quilos. Então... Só que meu filho não tinha aprendido conta de subtração ainda. Então, ele não sabia que diferença era o resultado de uma subtração. E sim, ele falou que o elefante é tal coisa. Ele falou assim, a diferença é que a zebra tem listra e o elefante não. Que incrível. Aí, a orientadora pedagógica... Mas é uma pegadinha. Não, mas era o conhecimento que ele tinha naquele momento. Sim. Ele respondeu com o conhecimento dele. Então, com base no conhecimento dele, ele respondeu certo. Ele poderia dizer, o elefante é maior que a zebra, ou é mais pesado, porque era só o que ele tinha, que era a imagem dos animais. Muito bom. E a orientadora?
Aí a orientadora nos chamou numa sala, eu, o pai e a criança, né? Você vê, ela levou a criança ainda e ela descascou meu filho. Disse que meu filho era muito fraco, que meu filho ia ter muita dificuldade na vida, né? E que ele ia ter que fazer muitos reforços, que ela não sabia se ele ia acompanhar a escola, isso na frente dele, orientadora pedagógica de uma grande escola de São José. E assim, a gente saiu de lá assim horrorizado, porque a gente não sabia que meu filho não tinha aprendido subtração ainda. Aí, sim, que na semana seguinte, quando meu filho voltou para a escola, porque isso era durante o ano letivo anterior, porque a gente mudaria no ano seguinte, foi que veio a instrução sobre ensinando subtração, e quando eu li diferença, daí eu falei, era a subtração que era para fazer e ele não sabia. Então, ele respondeu com os conhecimentos que ele tinha, ele respondeu corretamente. Quer dizer, poderia ter prejudicado para toda a vida. Sim, mas daí entra o pai e a mãe para poder, né, tá conversando e tá mostrando que aquilo não era uma verdade, porque ela chegou, inclusive, aí com ele até o Enem, falou assim, olha, tá vendo o que seu filho escreveu aqui? São as pérolas do Enem. Quem é que está falando? É a Leoa? Daí a Leoa. Que incrível. Daí. Mas assim, eu não fui brigar com ela. Né? Eu não fui lá brigar, porque outra mãe iria lá e voltaria e brigaria. Eu não. Uma outra Leoa. Uma outra Leoa. Incrível. Daí eu fiz o trabalho com meu filho em casa, de fortalecer ele em outras coisas. As equações. E emocionalmente para ele poder seguir em frente. Hoje meu filho... E nunca mais teve problema. Hoje meu filho estuda numa escola de altas habilidades em São José e vai muito bem, obrigado, com notas excelentes. Sempre se superando, né? Na Supéria. Sim. Que bacana. Esta é a doutora Valéria Ribeiro. A senhora conta a história como se fosse uma história. É alguma coisa assim de muito fácil assimilação. É dessa maneira, doutora, que a senhora consegue reunir as famílias e, em poucas palavras, em poucas fortes palavras, consegue fazer com que a pessoa possa encontrar o caminho do problema familiar? Sim. É desse jeito mesmo, muitas vezes pondo as pessoas a refletirem um pouco a forma como elas atuam. É o que ocorreu comigo aqui agora, da sua maneira de contar. Eu passei a refletir. Jamais chamar uma criança de burra, né? Sim, e há muitos pais que fazem isso, né? Que interessante. Doutora, e como falamos agora de filhos, e falou do que podemos chamar de um amor de forma eficaz, o que é, doutora, a síndrome do ninho vazio? Então, a síndrome do ninho vazio, né? Até tem um vídeo que pode procurar no YouTube, que vocês vão achar, sobre a síndrome do ninho vazio, que é lá uma mãe, uma passarinha, que vai lá no seu ninho, bota seus ovos e ela passa o tempo inteiro chocando aquele ovinho, cuidando para que aquele filho nasça. Aí, quando nasce o passarinhozinho, ela fica aquela coisa de trazer comida na boca. Então, você começa a ver o bico do passarinho, né? Bebezinho lá, bem pitiditi, que a boca vai aumentando e cada vez gritando mais, que quer até mais comida, porque é o que eles fazem, até o momento que eles conseguem voar sozinhos. E chega o dia quando a mãe volta naquele ninho, não tem mais nenhum filhote no ninho. Todos foram embora. E daí você olha, né, vê a imagem da passarinha, aquela coisa assim, procurando, né? E dizendo assim, mas aonde? Cadê, né? Cadê vocês? Eu, né, passei um tempo aqui, que é um tempo muito mais curto que o nosso. Pois é. Né? E vocês foram embora. E isso acontece também com nós humanos, né? A gente cria o filho, como já sabemos, eles são emprestados. Mas como disse José Saramago, né? Nos é emprestado para aprender a amar além de nós mesmos. Mas é aí que a gente se esquece desse amor de si próprio. Sim. E aí vem as depressões. Exato, né? Então, muitas mulheres deixam de si próprio para poder cuidar dos filhos. Mas tem mãe que dedica ao filho de 40, 50 anos. Mas a gente pode falar disso? Podemos. Quer dizer,
o síndrome do ninho vazio também às vezes pode se tornar num cativeiro. Pode. A mãe não deixa o filho casar, a filha e casa, coisa assim. né? Ou casa e depois tem outros problemas. Doutora Valéria Ribeiro, nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para o último, até para descobrir aonde encontrar a doutora Valéria Ribeiro, mas tem tempo ainda. E mais um bloco que volta em instantes com a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar e trata hoje do Dia das Mães, que passou no último domingo, e também da síndrome do ninho vazio. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Queremos registrar aqui as nossas audiências pulverizadas, Brasil afora, dos funcionários, dos cientistas do INPE, da Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, em Cuiabá, no Mato Grosso, lá no Bosque da Saúde, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, que nos acompanha no estado do Mato Grosso. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, CPTEC de lá, que nos acompanha também. Em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Natal. Aqui, pertinho da gente, em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação, o CPTEC também de Cachoeira Paulista, que nos ouve, o Fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, e o CEMADEM, o INPE, o CTA, o DCTA, aqui da cidade de São José dos Campos, ouvindo esse bate-papo, essa entrevista muito proveitosa com a doutora Valéria Ribeiro. Doutora, nós no bloco anterior fizemos uma pergunta sobre o que é a síndrome do ninho vazio.
Agora, como é que os pais, principalmente as mães, devem se preparar para este momento da síndrome do ninho vazio? Então, eu aconselho, né, tanto o pai quanto a mãe a se prepararem para isso, que isso vai acontecer. O que acontece durante a fase da infância e mesmo da adolescência, muitas vezes a mulher, principalmente, né, em decorrência da maternidade, que fala muito forte, ela acaba deixando um pouco o marido de lado. Então, vamos pensar, um pouco antes dos filhos irem, é preciso resgatar um pouco essa relação, né? Porque tem acontecido de casais, depois que os filhos saem de casa, né, depois de, sei lá, 20 anos, 25 anos, até 30 anos de casado, eles se separam. Porque, na verdade, o projeto deles de vida era educar os filhos. E daí os filhos foram embora. E daí acabou. Casados não tem mais propósito. Casados, formados ou resolvidos, não moram mais em casa. Sim. E daí é aquela coisa, bem, a gente cumpriu o propósito que a gente tinha, a missão que a gente tinha, que era educar os filhos. Então agora cada um vai para o seu lado. E isso não precisa ser assim, né? Só que é preciso que, respeitada a individualidade, que tanto homem e mulher precisa ter a sua individualidade no casamento, mas eles precisam ter projetos juntos, né? Então, estabelecer algum projeto que seja para além dos filhos, né? Então vamos dizer... Enquanto está educando os filhos, sim, preparando para o mercado de trabalho ou para a vida... Sim. Também preparar a vida a dois. Exato, porque a gente sabe que, né, é claro, há casos que realmente é necessário uma separação, mas a gente sabe que sempre uma separação é dolorida. E em qualquer idade, o filho, independente se ele tenha 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, ele vai sentir a separação dos pais. E se você perguntar, todos eles vão sentir. Agora, o filho, mesmo o adulto, o sentimento da perda de um pai ou da mãe é o mesmo como se ele fosse uma criança? É o mesmo sentimento? Eu me recordo que quando eu estava com uns 20 e poucos anos, minha mãe falou algo de separar do meu pai. E assim, se eu tinha 20, eu já tinha irmão com mais de 25. Então, eram mais de 25 anos de casado. E realmente eu fiquei assim, chocada, porque não era algo que eu quisesse, nem meus irmãos também. Porque a gente sempre espera a figura dos pais juntos, né? E a gente pergunta, depois de tantos anos, né, o que foi esquecido? Então, né, meu filho agora, meu primeiro filho, daqui a uns 2 anos, eu imagino que ele esteja saindo de casa, né? Vai desocupar o ninho. Vai desocupar, vai ser o primeiro a desocupar. Então, eu e meu marido já estamos conversando de quais são nossos planos, né? Vamos pensar, gerar outros filhos, mas não um filho de carne e osso, mas que outros sonhos a gente tinha e que foram ficar... Uma viagem, ou mesmo um projeto de vida que a gente quis ter e que não poderia porque a gente estava lutando pela sobrevivência, manutenção da casa, criação dos filhos. Escrever muitos livros. Escrever livros. Então, outros filhos, né? Escrever um livro é um filho que você, de alguma forma, vai parir. E é para toda a vida. E é para toda a vida daí. E assim, então, hoje eu e meu marido estamos resgatando essas coisas, porque a gente sabe que a hora que os filhos forem, né, nós teremos outras coisas para fazer. Agora, mas, doutora Valéria Ribeiro, no caso a síndrome do ninho vazio, quando o casal se separa depois de que o filho vai levar a vida dele, essa separação de um cidadão aí de 50, 60 e até 70 anos, ele vai se separar, deixar a esposa sozinha, mas não seria isso aí também a falta do libido do casal? Sim, né? Sim, com certeza, né? Por isso que eu digo que é preciso começar a resgatar antes. E reconquistar, para que quando chegue lá, né,
é aquela coisa, se você não aduba a flor, se você não a rega, ela morre. Ela morre mesmo, né? E a mesma coisa é o amor, né? A gente vive ouvindo dizer que todos os dias a gente tem que regar, tem que adubar, né? Que bacana. Tem até era um comercial muito antigamente, que esses dias eu fui num curso e vi, que era da Caixa Econômica Estadual até. Oh, que saudade. E era um agricultor que tinha lá, começa com 2 pezinhos de alface, né? Aí ele falava assim, meus alface, eu gosto tanto de vocês são tão lindos. Aí passa um tempo, ele não tem mais 2 pezinhos, ele tem lá, sei lá, 30 pezinhos de alface. Aí, meus alface, vocês são tão lindos. E aguando os alface, né? Aí chega um dia que ele está com várias caixas acústicas bem grandes, porque a plantação de alface dele é muito grande, e ele lá, meus alface, eu gosto tanto de vocês são tão lindos, e os alface tudo bonito. Esse é o que a gente tem que fazer no relacionamento, lindo, né? Quer dizer, dar uma continuidade no amor. Sim. Para que não tenha a inflexão da síndrome do ninho vazio. Exato, né? Então, o líbido é uma maneira de se habituar com isso. Sim. E não hoje não, porque meu filho, não sei o quê, minha filha. Quer dizer, o bom é manter a tradição de se conquistar a pessoa que está do seu lado. Sim, há momentos, é claro, que a gente não vai dar conta disso, haverá um esfriamento, mas é sempre importante que as pessoas procurem retomar isso, porque a gente conhece casais que às vezes nem têm filhos, e isso acaba acontecendo exatamente porque cada um vai tomando o seu rumo, vai se cuidando das suas coisas e esquece do que é para cuidar em comum. Doutora, agora, uma pergunta que eu deixei pronto aqui, que eu imaginei que a senhora ia tocar nesse assunto. Em relação a adubar esses alface, se desde o nascimento dos nossos filhos nós pensássemos assim, nós não sofreríamos dessa síndrome do ninho vazio que afeta muitos pais, principalmente a mãe. Sim. É exatamente isso? Assim, a gente precisa ter isso certo, porque os filhos, quando nascem, a gente já sabe que um dia eles vão voar, porque um dia nós voamos. Exatamente. Né? Nós fizemos isso. Então, mas apesar disso, há aquelas pessoas, né, principalmente as mães, que acabam se apegando demais e fazem aquilo a vida dela. Olha só, né? Interessante. É só o filho que é a vida, não existe mais nada além dos filhos. Então, é importante que a gente, durante o processo, a gente não perca outros papéis que a gente tem na vida. Que seriam as referências. É porque assim, você tem o papel de esposa, você tem o papel de amiga, se você trabalha, você tem o papel profissional, você tem o papel de mãe, você tem o papel de filha. A gente exerce muitos papéis na sociedade. E se você não foca um único papel, que vamos dizer nesse caso é o de mãe, e larga todos os outros papéis, se acontecer alguma coisa nesse papel de mãe, a possibilidade de você entrar numa depressão, como pode ser nem ser a síndrome do ninho vazio, pode ser a perda do filho. Que a gente encontra mães que não se recuperam, né, quando acontece uma tragédia pela perda de um filho. Por qualquer razão. Sim. Agora, a síndrome do ninho vazio, doutora Valéria Ribeiro, ela é pontual até que a adaptação da nova ordem familiar se dê? Sim, há mulheres que é um processo normal, é natural isso, né? Vamos pensar... É normal, vamos pensar que se a gente mudou de casa. Se você muda de casa, até você se adaptar à nova casa, leva-se um tempinho. Então, a síndrome do ninho vazio também porque você tinha uma rotina na casa e, de repente, aquela rotina não existe mais. Então, você vai ter que instalar uma nova rotina diferente daquela que você tinha anteriormente. Então, você ter esse período de adaptação é normal. Agora, o que não pode é se estender, como a gente encontra mães, né, que, em decorrência da síndrome do ninho vazio, caem em depressão por muitos anos,
né? Ou, em decorrência da síndrome do ninho vazio, passa a invadir a casa. Vamos pensar se o filho ou a filha casou, passa a ir atuar lá na casa do filho. Exatamente. Doutora, agora, independente da síndrome do ninho vazio, as famílias são desfeitas porque os membros daquela família, o pai, a mãe e até os filhos, não conseguem administrar as situações conflituosas, independente da síndrome? Pode ser realmente essa coisa dos conflitos, né? Às vezes realmente há incompatibilidade de gênios e realmente não é possível viver debaixo do mesmo teto. Que coisa interessante. Doutora, aonde encontrar a doutora Valéria Ribeiro através aqui em São José dos Campos para palestra ou para consulta sobre a coach familiar? Então, eles podem me contactar através do e-mail, que é contato@filosofia.com.br. Contato@filosofia.com.br, né? Também pode acessar o meu site, que é o www.filosofia.com.br. No Facebook também? Tem no Facebook, que é o Filosofia Educação, e também no YouTube agora, que há mais de um mês, todo dia eu posto um vídeo novo dando uma dica sobre educação. No YouTube é Filosofia Educação também. Filosofia. Mas é filhos? Ofia. O Filosofia. É filho da Isofia, SOFIA. No YouTube. Filosofia Educação. No Facebook, Filosofia. No YouTube, Filosofia. Isso. E o contato filosofia.com.br. Doutora Valéria Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista, mais uma vez. E parabéns pela sua atitude de ancorar e estruturar as famílias através de sua palestra e seu conhecimento. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, doutora. Doutora Valéria Ribeiro, coach familiar, hoje no tema o Dia das Mães e a síndrome do ninho vazio. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.